Oi, gente, eu sou a Isa. Eu vim aqui para falar sobre Machine Learning, como é que a gente tem mais tempo na nossa vida usando essa ferramenta maravilhosa e, melhor ainda, em JavaScript. Então, eu vou começar com um background bem histórico, porque, assim, na época do colégio era a minha matéria favorita, então até hoje eu sinto uma necessidade ridícula de honrar isso na minha vida. Então, puxando bem pelos anos, se a gente for pensar lá em 1800, 1700 e até antes de Cristo, a gente começou a usar a tecnologia para ajudar a gente a sobreviver, basicamente. Então, a gente começou da roda, desse primeiro invento da humanidade, que basicamente ajudou a gente a fazer tudo, a deslocar, a transferir coisas de um lado para o outro. E a gente passou a inventar essas ferramentas, que também abriu portas absurdas, porque a gente conseguiu caçar, a gente conseguiu fazer coisas com alimentos, começou o que a gente conhece como agricultura, e foi até a era dos carros que, cara, abriu umas portas absurdas também, porque imagina a nossa vida sem carro, imagina a gente não conseguir se deslocar de um lugar para outro. Então esse foi, de novo, outro avanço absurdo aí na nossa história. E quanto mais a gente evoluía, menos isso passou a ser sobre sobrevivência e mais sobre outras coisas como a comodidade, e as nossas preocupações iam mudando em torno do que a gente conhecia como tecnologia e até onde isso deixava a gente caminhar. Então, a gente teve a primeira revolução industrial, então a gente começou a ter máquinas gigantescas para conseguir produzir em massa coisas que eram artesanais, que a gente tinha que fazer com a mão, os tecidos que a gente tinha que tingir, esse tipo de coisa, tudo a gente começou a fazer em escala, em massa. Então a gente começou a ter o conceito de lucro e aí as nossas preocupações começaram a girar em torno disso. E isso foi até, se a gente estiver falando em escala, isso serviu até para nossa profissão. Os computadores foram inventados porque a gente precisava fazer cálculos rápidos. E aí surgiu, por exemplo, esse é o ENIAC, que foi o primeiro computador da história. Ele ocupava todo esse auditório, provavelmente eram coisas massivas, não era o que a gente conhece agora. E foi até 1980 e pouco, com esse cara muito simpático, que chama Tim Berners-Lee. Ele inventou a internet, que, de novo, foi outra coisa que abriu possibilidades que a gente nunca tinha imaginado e lugares que a gente nunca poderia alcançar antes. Então, a tecnologia começou a criar formas de interação completamente novas, que a gente nunca tinha imaginado antes. A gente revolucionou completamente a forma como a gente se comunica, o que é possível a gente fazer. Até formas de trabalho também. Quem aqui trabalha remoto? Então, seu trabalho depende desse cara aqui. O trabalho de todo mundo aqui nessa sala possivelmente depende desse cara. Então, ela começou a se transformar num espelho da sociedade. Ela começou a servir para a gente conseguir fazer o que a gente tinha ambição de fazer, o que a gente valorizava mais no momento. E no século XXI, eu acho que a gente pode definir como a tecnologia a serviço dos nossos interesses, porque não é mais sobre sobrevivência, a produção também já está bem azeitada, a gente consegue fazer produção em massa, a gente consegue ter o conceito de lucro, então agora virou uma coisa que serve mais para os nossos interesses, o que a gente quiser fazer na hora, a gente consegue fazer com a tecnologia, com a web, principalmente com a programação que facilitou a gente fazer muita coisa, muitas produções que antes não existiriam. E se a gente pensar, beleza, isso serve para os nossos interesses, então o que a gente mais quer hoje em dia? Será que é poder? Todo mundo conhece House of Cards e a gente vê o quanto é importante para o Frank Underwood na série, a gente também conhece essa galera que gosta muito disso. Inclusive, eles são capazes de coisas horrorosas por poder. Mas também, será que a fama? Tem muita gente que valoriza pra caralho a fama, tem gente que a vida inteira se construiu para conseguir esse objetivo. Ou será que é dinheiro? Quem aqui não gosta de dinheiro, né? Cara, o dinheiro possibilita a gente fazer muita coisa que basicamente vai mudar a nossa vida. Mas será que é de ganhar discussão no Twitter? Isso também é importante. Eu acho que todo mundo aqui já entrou numa boa treta e se sentiu satisfeito quando ganhou. Mas, cara, não é nada disso. É algo totalmente diferente. E é uma coisa que possibilita com que a gente faça todas essas anteriores, que a gente consiga ganhar todas essas. É o tempo. Se a gente tiver tempo, a gente consegue fazer absolutamente tudo
dos passados, se a gente tiver sucesso, obviamente, mas é uma coisa que, sem isso, a gente não consegue nenhum dos anteriores. E eu sou a Isa. A galera falou aqui de todos os accomplishments da vida e não sei o quê, e não sei quantos diplomas. Eu não tenho nada disso, então eu estou expondo aqui os meus pontos fortes. Eu sou desenvolvedora de software em geral na Work. E a Work é uma empresa bem legal, que a gente faz produtos para as outras empresas e, basicamente, produtos digitais fodas. E eu sou do Rio, como vocês provavelmente já perceberam no sotaque, então esse é o tipo de problema que eu tenho que lidar às vezes. Pior que é foda, cara. Eu sempre parava pra defender, eu falava, tipo, cara, o Rio não tá tão ruim, não sei o quê, mas semana passada eu fui, tipo, afogar as mágoas do Brasil ter perdido num bar e roubaram minha bolsa com tudo dentro, agora eu tenho que ficar sacando dinheiro que nem uma traficante pra fazer as coisas. Mas voltando. Tempo. Tempo é a coisa mais importante que a gente tem atualmente. E a gente pode dizer que é a commodity mais importante da atualidade, porque até o tempo virou uma coisa mais comoditizada. É tão importante que a gente criou ferramentas incríveis também com a internet, com a tecnologia, que permite a gente conversar mais rápido. Por que a gente tem tantas ferramentas de troca de mensagem assíncrona? Porque, cara, se a gente dependesse do celular, do telefone e das mensagens de voz toda hora, a gente não consegue paralelizar a tarefa, e aí por isso surgiu essa necessidade de a gente ter alguma forma mais prática, mais rápida de conseguir conversar. A gente valoriza mais os transportes que são mais rápidos, tipo, uma galera paga dinheiros e dinheiros à torta e direito para poder andar no trem-bala, não sei o que vai te levar em metade do tempo para outro lugar. A gente valoriza o tempo até na hora de comer. Tipo, cara, brother, você não quer cozinhar porque demora? Então, beleza, esquenta no micro-ondas. Ou, beleza, você não quer cozinhar at all? Compra uma parada de micro-ondas, não sei o quê, vai sair muito mais rápido. A gente valoriza tanto ao ponto de ter mudado todo o nosso vocabulário para ganhar tempo, até para xingar alguém. Então, assim, é uma coisa importante para a gente. A gente pode ver como toda a nossa vida começou a girar em torno disso. E então a gente está sempre pensando em formas da gente ganhar tempo, da gente otimizar processos. Porque, cara, tudo bem, chegou até o ponto da gente não querer mais sair da rua para comprar as coisas, que era uma coisa que eu cresci, o passatempo da minha família era ir no shopping no final de semana para, sei lá, tipo, olhar as vitrines. Hoje em dia eu não suporto mais esse conceito, essa própria ideia me assusta os sonhos. Então, assim, se você não quiser, beleza, cara, tem um Amazon, você compra as coisas, você não sai nem da sua casa, ganha tempo. A gente viu, um tempo atrás, em maio, saiu o Google Duplex, que é basicamente um negócio em machine learning que ele se passa assustadoramente como uma pessoa de verdade e ele pode fazer ligações para você, porque ligações tomam tempo e é chato e a gente não gosta mais de conversar com um humano. Então, a gente conseguiu parar com isso. A gente arrumou formas, a Google, no caso, de realmente cortar esse tipo de interação da nossa vida. Então, de novo, é uma outra forma de otimizar o nosso tempo. E, cara, até no tempo de deploy, sabe? Antigamente a gente tinha que fazer deploy, mandar as coisas para produção na mão. Alguém aqui pegou a época do FTPzinho? Passar as coisas para FTP? Pois é. Então, não tem mais que fazer isso, sabe? Você bota um CI para fazer tudo para você e, obviamente, ele vai fazer muito melhor do que passar os arquivos por um FTP, mas até isso é uma coisa que a gente revolucionou na forma como a gente trabalha, da indústria de software, para ganhar tempo. O que, cara, tudo bem, eu não estou falando que é ruim, pelo contrário, é ótimo, porque a gente consegue tirar um tempo de uma coisa que é automatizável para fazer coisas que realmente importam, sabe? E por coisas que realmente importam, nada é uma ótima opção de coisa que realmente importa, porque assim, enquanto a sua mente, a Fê aqui de manhã falou sobre a palestra de Perceived Performance e tal, enquanto a sua mente está no estado ativo, você não consegue ter ideias da mesma forma, você não consegue pensar e ser criativo da mesma forma. Por isso, você está no estado ocioso, é onde você mais consegue pensar em coisas. Tipo, geralmente, a gente tem as melhores ideias tomando banho. Por quê? Não é coincidência, porque a gente está realmente sem ter que fazer tarefa nenhuma, a gente não tem que pensar numa coisa específica e aí é nesse momento que a nossa mente começa a viajar e pensar nas coisas que não são tão óbvias. Então, assim, olhar para o teto é uma atividade maravilhosa se você comparar com passar arquivo pelo FTP. E, então,
cara, por que a gente não usa a tecnologia para automatizar os processos pessoais também? Porque a gente sempre fala de automatizar build, de automatizar entrega do trabalho, não sei o quê. É sempre uma coisa muito orientada ao desenvolvimento. Mas por que a gente não pega e usa isso na vida pessoal, sabe? E nesse momento, quando eu estava pensando numa ideia de como é que eu podia tornar minha vida mais fácil, minha própria vida, cara, passou na cabeça uma coisa que aconteceria toda fucking hora, que é a minha mãe chegar e falar, cara, lembra daquela viagem que a gente fez há, tipo, 8 anos atrás, não sei lá onde? Você ainda tem as fotos. Só que, cara, 8 anos atrás, podia significar que eu estava com as fotos no Google Fotos, porque eu já tive Android, podia estar no Dropbox, podia estar no iCloud, porque hoje em dia eu tenho um iPhone, podia estar no Google Drive, porque algumas coisas eu botava lá, podia estar no HD externo, porque de 8 anos para cá, a mudança que a gente viu em todas as nossas tecnologias, as formas de guardar coisas, mudou muito. Então, assim, se a gente pensasse naquele gabinetezão e tal, a gente não tinha nem conceito de nuvem na época, brother. Então, tipo, provavelmente se você tinha alguma foto que você guardava no computador lá, ou você perdeu, ou estava no HD externo. Então, assim, basicamente o que acontecia é que eu tinha que vasculhar todas essas fontes de dados diferentes que estavam com, tipo, fotos cagadíssimas, e aí eu tinha que olhar uma por uma. E, cara, esse processo era ridiculamente chato e eu perdi um tempo absurdo para, de repente, nem achar a foto, porque tem muita coisa que eu perdia. E aí eu pensei, cara, o que possivelmente podia me ajudar a otimizar esse processo, que é, sim, bem manual, porque, no final das contas, eu só tenho que olhar todas as fotos, possivelmente vê-las agrupadas por datas e tentar achar minha mãe nelas, que era o que ela estava interessada. E como é que eu consegui automatizar isso? Aí que entra o machine learning, porque se elas não estavam no mesmo canal, eu tinha que fazer todo um backup delas agrupadas. E como elas iam estar em fontes diferentes, eu não ia ter o mesmo mecanismo de achar coisas por reconhecimento facial ou por reconhecimento de imagem que só o iCloud tem. Eu tinha que ter uma abordagem minha para todas essas fotos, para todos esses dados. Então, cara, o machine learning, nesse caso, era uma alternativa foda para fazer isso, porque eu não quero ter que ficar fazendo isso na mão. E é uma coisa que ele pode muito automatizar esses processos que são muito repetitivos, mas que não necessariamente tem a ver com JSON, ou com coisas que são muito fáceis da gente iterar sobre no JavaScript mesmo. Então, quando a gente fala de machine learning, muita gente vem me perguntar, tipo, cara, o que é, ou como é que você define machine learning exatamente? Basicamente, é um aprendizado cara, foda-se. É alguma coisa que permite que a máquina aprenda de uma forma repetitiva e fácil, entendeu? Basicamente, o que a máquina faz é pegar todos os seus chunks de dados, todos aqueles dados gigantescos que você tem na sua base, e tirar conclusões sobre elas de forma automatizada. Porque a máquina mesmo aprende a fazer isso. Você não precisa fazer um switch case gigantesco, cheio de regras, que era o que a gente fazia quando a gente precisava saber o que fazer num caso onde você tinha muitas opções. O machine learning completamente corta isso para você. Ele já decide o que fazer como se ele fosse tipo, uma pessoa realmente aprendendo a fazer uma coisa. E aí, com machine learning, basicamente, a gente pode aprender sobre uma grande quantidade de dados, porque a magia do machine learning é essa, você não precisa ficar monitorando se você mesmo, pessoa, está concordando com a decisão que ele está tomando. Ele olha tudo para você, tira a conclusão dele, essa é uma das belezas do machine learning também, você não sabe por que ele tomou a decisão que ele tomou, e ele só te dá o resultado, isso é ótimo, você não tem que monitorar nada, você não precisa explicar para ele fazer alguma coisa explícita, ele faz isso para você. E aí, a gente pode estar pensando agora, beleza, front em Sampa, então front-end deve ter alguma coisa a ver, mas, cara, por que eu vou fazer machine learning no browser? Porque a gente ouve muito falar de machine learning em aplicações tipo Netflix ou Spotify, que é realmente uma coisa que tem muitos usuários e você tem uma quantidade massiva de dados sobre eles, e aí eles realmente fazem um machine learning fantástico em cima disso. Mas eles não fazem no browser, então por que eu faria? Bom, se a gente estiver pensando em usar machine learning numa aplicação web, tem alguns jeitos da gente fazer isso. O primeiro jeito é a gente terceirizar a parte do machine learning. Tipo, a gente, enquanto desenvolvedor front-end, pode estar falando, cara, eu não quero me estressar com essa porra, sabe? Tipo, cara, não tem ninguém que faça isso para mim, eu pago, não tem problema. E a gente pega alguma API para cuidar do machine learning. Hoje em dia tem algumas opções nessa parte, o próprio Google tem algumas opções de APIs de machine learning, a Microsoft também tem a Azure, então é uma coisa que a gente poderia realmente fazer.
Mas aí você ainda vai ter que lidar com o fato de que você está passando uma carga imensa de dados, porque especialmente quando a gente está falando de imagens, cara, a gente tem fotos que têm gigas e gigas de tamanho. Então, assim, ainda é uma coisa que é você que vai ter que lidar, não é exatamente a API. E aí a gente, como dev, passa a se preocupar com o quê? Passar tudo isso para um S3, que é a instância lá do AWS, que vai ter que se preocupar com isso. E a gente vai ter que pagar pela hospedagem de tudo isso, que vai ser caro. A AWS não é barato, é em dólar. E a gente vai ter mais essas APIs para entregar, tanto da Google, do seu serviço que você vai querer, como da S3 também. Então você vai ter mais essas preocupações que você não necessariamente queria ter. E na parte do usuário, cara, é meio estranho você meio que chegar e falar, olha, eu estou pegando todas essas fotos ridiculamente pessoais suas e eu estou passando para outro serviço, tá? Geralmente, assim, você não se sente muito confortável. E é uma coisa que, realmente, a preocupação com privacidade é uma coisa que tem crescido muito e por razões super justas, sabe? Tipo, você tem que confiar muito nas aplicações que você usa e tal, e você tem que falar para o usuário que você vai passar isso para outro cara, talvez não seja a melhor coisa do mundo. E aí o S3 por si só não vai ser totalmente suficiente, ou a sua API também não vai ser totalmente autossuficiente, porque você mesmo vai ter que fazer todo o trabalho do usuário poder cortar a foto ou manipular do jeito que ele quiser. Se ele quiser virar a foto, você que vai ter que fazer isso no front. Então, assim, você vai ter outras preocupações além de todo o tratamento do machine learning. E aí, no final, cara, se a eficácia não tiver como você espera, o usuário estiver reclamando, tipo, cara, eu mandei uma foto da minha irmã e ele retornou que era o meu cachorro. Tipo, você não vai ter como consertar isso, tá ligado? Porque quem cuida disso é uma outra empresa. Vai ser a Azure, vai ser o Google com as APIs deles. Você não vai ter como consertar isso porque o serviço que cuida dessa parte está obfuscado, é de outra pessoa. Você não tem como mexer nos pesos da regional, você não tem como consertar, você não tem nem como investigar por que ele está dando diferente. Então, assim, é uma coisa meio complicada, porque a gente não tem todo o domínio do resultado esperado, a gente não vai ter como consertar isso direito. Então, cara, eu não acho que seja uma alternativa totalmente ideal, inclusive não é a que eu escolheria hoje em dia, porque as APIs não chegaram tão lá assim. Mas beleza, a gente tem outra alternativa, que é fazer o machine learning no server-side, usar alguma coisa em Python, por exemplo, que é o que a maioria da galera faz. O Python ele é bem conhecido por machine learning, porque ele tem todo um ecossistema bizarramente potente e bem legal, ele está bem desenvolvido. Para fazer operações de machine learning, tem todos os algoritmos que você queira em várias APIs, tipo, em várias bibliotecas, tipo Scikit, tipo o próprio TensorFlow, que ele originalmente era do Python. E ele tem uma boa camada de abstração, porque hoje em dia, quando você vai fazer machine learning, a menos que você queira fazer alguma coisa muito robusta ou específica para o seu caso, é muito pouco provável que você tenha que fazer tudo na mão, entendeu? É tipo, a gente está falando de, sei lá, eu vou ter que fazer o render do React na mão. Não, você já tem alguma coisa que faça isso para você. E aí, mas você, tipo, mesmo tendo essa garantia de que provavelmente o seu algoritmo vai funcionar da forma que você espera, você ainda não sabe quantos usuários você vai ter na aplicação, você não sabe qual é o porte do tamanho que você vai ter que ter da estrutura. Então, muito provavelmente, você vai ter que lidar com problemas, tipo, fazer o load balancing no EC2, que é um outro tipo de instância da AWS. E como você está fazendo o seu próprio machine learning, você vai ter que cuidar da hospedagem de todos os dados de treinamento do machine learning, que é meio grande, você mesmo. Então, você vai ter que ter esse custo de hospedagem. E você também vai ter que implementar tudo na mão, a inferência para o provisionamento. Tudo isso, assim, são termos técnicos, é coisa do machine learning interno, mas são preocupações que vão ser suas, não vão ser de mais ninguém. E aí, a preocupação do usuário é que você vai ter, obviamente, uma interação entre o front e o back, então você vai ter um tempo de resposta sobre isso. Especialmente se a sua operação for complicada, se for algum reconhecimento de imagem que seja muito sofisticado, provavelmente o usuário não vai ver essa resposta tão cedo e isso talvez seja um pouco frustrante. E, obviamente, isso também vai consumir muita banda do usuário, porque provavelmente quem vai pagar pelo custo de internet vai ser ele e tal, e tudo isso vai ser possivelmente um processo meio custoso e tal. Obviamente que se você for uma empresa de grande porte ou alguma coisa que esteja fazendo uma coisa bem grande, você vai conseguir arcar com esses custos. Mas, em geral, é um processo um pouco custoso se a gente estiver falando de machine learning na web. E, assim, eu acho que é uma alternativa intermediária, mas ainda não está lá. Eu acho que
tem coisas atualmente melhores que a gente pode fazer nesse sentido, que é justamente fazer o machine learning no browser. Hoje em dia a gente tem o TensorFlow JS, que é um binding que surgiu do TensorFlow. Antigamente, quer dizer, ele surgiu como Python e hoje em dia a gente tem a versão JavaScript que consegue rodar absolutamente todos os algoritmos no browser, sabe? Você tem todas as ferramentas para conseguir fazer o seu modelo, ele tem várias abstrações de algoritmo em cima, então assim, é uma mão na roda muito grande se você quiser fazer alguma coisa interativa. Perdão. E aí a gente tem uma grande abstração dos algoritmos, tipo, de novo, você não vai ter que fazer todos eles na mão. Tem vários métodos que já são implementados. Se você, por exemplo, quiser usar um algoritmo específico de redes neurais convolucionais, que é o que a gente geralmente usa para a imagem. Isso já está feito, sabe? É um método que você tem que chamar, não é nada que você vai ter que fazer na mão, nem nada. E aí a gente tem outras oportunidades que a gente não tinha em nenhuma outra forma de desenvolvimento de machine learning, que é a gente fazer machine learning interativo, por exemplo. A gente consegue fazer uma aplicação com machine learning que responde ao gesto da sua câmera no notebook, tá ligado? Na sua webcam. Então, assim, é uma coisa que a gente não teria se a gente precisasse uma resposta server-side. Então, é uma oportunidade nova que a gente tem por causa dessa possibilidade do machine learning em JavaScript. E JavaScript eu não estou falando nem de Node, tá? É JavaScript vanilla. Client-side mesmo. E a gente não tem mais a necessidade do usuário ter que instalar várias bibliotecas, que era o que acontecia no Python. Você geralmente tem que instalar todas as bibliotecas globais no seu computador e tal. E isso é uma coisa meio chata também, especialmente se o seu usuário não é técnico. E aí, a gente sabe, né, o JavaScript, você hospeda tudo num servidor, isso está acessível para qualquer um que entrar no seu site. Então, de novo, é outra coisa bem legal. E, cara, hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer a aceleração com GPU, que é uma coisa que é muito importante para Machine Learning, porque a gente tem, cara, uma centena de operações muito complicadas e muito custosas, e aí a gente precisa de uma unidade de aceleração. No JavaScript, no Python, perdão, a gente geralmente usa CUDA, que é uma coisa da Intel, que ela permite que você acesse uma unidade da GPU, do processador. E em JavaScript a gente consegue fazer isso pelo WebGL, que a gente consegue acessar a mesma unidade e conseguir fazer essa aceleração da mesma forma. Então, assim, mas o maior avanço que eu vejo no Machine Learning com JavaScript é, com certeza, a democratização de aprendizado, cara. Quantas pessoas a gente conhece que sabem JavaScript e são front, ou que só sabem Node? Cara, tem muito mais gente que sabe JavaScript, muito mais gente da comunidade JavaScript que não precisa ser ninguém de data science, não precisa ser ninguém com passado de pesquisa. A gente pode simplesmente aprender essas coisas agora, sabe? Na linguagem que a gente já está acostumado. Então, isso é uma coisa foda. E também democratiza muito, cara, o acesso das pessoas que têm alcance a isso. Porque todo mundo tem internet, todo mundo consegue entrar em site. Se a gente tem um machine learning que roda no browser, então a gente não tem mais muitas barreiras sobre isso. E aí, a única preocupação que a gente vai ter nesse caso vai ser mais a performance do front, que é uma coisa que a gente naturalmente já tem que fazer em qualquer outro sistema que a gente faça. Eu espero que vocês concordem comigo nisso, é importante. E a preocupação do usuário vai ser, por exemplo, na hora que você vai fazer upload das fotos, você vai ter que usar aquele cliente lá das fotinhas do browser mesmo. Tipo, não é um problema, é meio chato às vezes, mas é isso aí. Então, beleza, eu acho que para esse caso das aplicações web, a gente tem uma alternativa muito mais legal nesse caso, que é fazer isso no client-side mesmo, sabe? A gente não tem que se comunicar com uma API, a gente não tem que se comunicar nem com back, a gente não tem que esperar a resposta. Então, o TensorFlow JS chega para ficar como uma possibilidade muito real para isso. E aí, voltando ao case do dia, que era a minha querida mãe fazendo pedidos de fotos muito antigas, para isso, eu bolei um reconhecimento facial com as redes neurais convolucionais, que é o algoritmo mais convencional para operações com fotos e tal. Então, basicamente, nesse processo, a gente vai ter 3 fases primordiais, que vai ser encontrar os rostos, porque, por exemplo, numa foto que pode ser de qualquer coisa, a gente tem que distinguir se a gente tem, sei lá, uma foto de uma cadeira, uma foto de um cachorro, para ver se tem um rosto lá. Depois a gente vai ter que projetar essas feições, a gente vai ter que marcar que elas estão ali. E, finalmente, chegar na parte da diferenciação e do reconhecimento do facial, que é o que a gente realmente quer, é o nosso produto final. Então, na primeira parte, como é que a gente encontra os rostos, sabe? Nessa foto aqui, eu e minha mãe. Como é que eu sei que tem um rosto aí? Se a gente tentasse generalizar esse processo de uma forma compreensível.
Que vocês usariam? Seria, tipo, comparação de pixels? Ver se, tipo, pegar a cor da pele da pessoa é tal, então se começar a ficar mais branquinho, quer dizer que é um olho. Mas aí, tipo, o que acontece se eu mudar a escala de cor da imagem? Que é uma coisa que pode acontecer e a gente faz toda hora. Aí eu vou parar de reconhecer que é a pessoa tal, eu vou achar que é outra pessoa, porque aí a cor dela, a cor da pele dela vai estar igual. Ou se eu mudar completamente a escala de cor da foto, vai deixar de ser o meu rosto? Então, essa alternativa não está muito boa, não é bem assim que a gente faz. Ao contrário disso, a gente bota elas em preto e branco, fica totalmente uma escala de branco até cinza, todas as nuances até chegar no preto, que é muito mais fácil para a máquina entender e conseguir generalizar isso. E a gente começa a dividir elas bem pixelada, pegar pixel por pixel e analisar toda a vizinhança desse pixel que a gente escolheu na época. E aí ver, dado aquele do meio, qual é o vizinho dele que está mais escuro em relação a esse do meio. E aí a gente faz uma setinha para essa direção do pixel que a gente está, para onde ela fica mais escura. Só que a gente não faz isso pixel por pixel, porque, cara, uma imagem, e a gente geralmente tem que diminuir as imagens para não ficar uma parada com muito ruído para a máquina, geralmente é uma imagem de 128 pixels no máximo. A gente divide elas em quadrados, seções um pouco maiores, de 16 por 16, por exemplo. E aí a gente tem isso aqui, que é um mapa de setinhas, do mais escuro, do mais claro para onde fica mais escuro, que é o que a gente chama de histograma de gráficos orientados, que é basicamente um coletivo dessas setinhas, mapeando para o computador qual é mais ou menos o mapa de escuridão da foto. E depois que a gente tem esse mapa, a gente compara com essa referência universal do que é uma face, e a gente compara para ver se é mais ou menos similar com essa referência que a gente tem. Eu fiz a parte prática do meu projeto em JavaScript baseado nesse projeto que chama Face API.js. Ele roda em cima do TensorFlow, ele é tipo uma abstração da abstração, para ficar bem fácil. Agora vocês não têm desculpa para falar que não dá para fazer Machine Learning. E para a gente fazer isso de forma prática, a gente começa carregando os modelos. Os modelos são basicamente os arquivos pré-treinados de como é que a gente reconhece uma face, que é basicamente a gente está carregando aquela referência lá e falando para o nosso computador, tipo, cara, usa essa referência aqui e compara, vê se o meu resultado que eu estou te passando é parecido com isso. E esse mais ou menos são os arquivos de modelos, tipo, tem algumas possibilidades que a gente pode ter, aquela referência e mais algumas outras. E aí, com base nisso, comparando, a gente consegue ver com um grau de fidelidade, você pode aumentar ou diminuir isso, se o que você tem é um rosto, você consegue marcar exatamente onde é que está isso. O código, eu não sei se vocês vão enxergar aqui agora, mas basicamente é muito tranquilo. Você só tem que fazer esse all faces, tipo, tentar falar para a API, olha, capta todas as feições para mim, por favor. Depois que você captar, ele já faz isso automático, só desenha um quadradinho em volta delas, por favor. E assim, é bem tranquilo, é bem de boa. Vocês não precisam se preocupar em enxergar isso agora, porque eu vou botar depois na internet, vocês vão ver mais tranquilo. E o projeto também está no meu GitHub, vocês podem olhar com calma. Então, beleza, a gente já encontrou rostos na imagem, já viu que eles estão lá. Como é que a gente projeta as feições agora? Como é que a gente sabe o que é um olho, onde é que está o olho, onde é que está a boca, onde é que está o nariz, para eu começar a perceber quais são as feições daquela pessoa especificamente? Voltamos à nossa imagem original. O que a gente quer é tentar posicionar cada um desses pontinhos, que são coisas que pessoas normais têm no rosto. Você vai ter uma sobrancelha mais ou menos nesse lugar, você vai ter os seus pontinhos de olhos, você vai ter essa coisa aqui que parece com uma boca. Então, o que a gente vai fazer agora é posicionar isso nos rostos que a gente achou na foto, para que a gente consiga ter mais ou menos uma ideia de como é que essas feições estão posicionadas no rosto das pessoas geralmente. Então, isso no código também, de novo, bem tranquilo. Basicamente, lembra daquele full face description, que é só aquele get face attributes? A gente só vai pegar aquilo que a gente já tinha feito no passo anterior e pedir para ele desenhar os landmarks, que é o nome daqueles pontinhos. Basicamente, a gente vai pedir para ele posicionar esses pontos no nosso rosto. E aí fica mais ou menos assim. Isso é uma coisa que fica realmente engraçada, vocês conseguem ver na hora, é muito maneiro.
E aí, basicamente, é isso que o computador usa para interpretar o que mais ou menos a nossa rosto se parece. E é engraçado porque, tipo, às vezes dá umas coisas meio foda, assim, que você fica meio com medo, tipo, caralho, ele achou um rosto ali, brother. Que porra é essa? Então, tipo, você fica meio com medo, às vezes você não sabe quem tem razão, se é o algoritmo, se é você, tipo, se tem um espírito. Então, assim, tá aqui eu, minha mãe e o espírito. Então, beleza, a gente já achou as feições, a gente sabe como é que elas se parecem. Agora a gente vai diferenciar, foda, parte mais legal, né? Todo mundo tava esperando pra isso. Como é que eu diferencio o que é o meu rosto, o que é o seu? E aí, beleza, como é que a gente vai fazer isso? Cara, eu acho que é, só comparar, né? Um com o outro. As medidinhas. Só que, cara, vamos pensar no Facebook. O que acontece se a gente tem usuário pra caralho, tipo, mais de bilhões? O que acontece se a gente tentar comparar um com o outro, com o outro, com o outro? Isso vai ter tipo, milhões de uploads por dia, então não é só um com o outro, porque você tem várias amostras da mesma pessoa em todos os lugares, então não dá pra gente simplesmente comparar uma carinha com outra carinha, assim, tipo, é frustrante pra caralho, sabe? Que merda, vou ficar fazendo isso, não vai dar. O computador vai explodir. E aí a gente faz uma abordagem mais inteligente. A gente dá uma de alfaiate, ou seja, a gente tira medidas do rosto das pessoas, e isso quem faz é o machine learning, a gente não tem que ficar tirando. Basicamente, o que o machine learning faz, o algoritmo faz nessa hora, é tipo, tirar automaticamente medidas, por exemplo, distância dos seus 2 olhos, distância do seu nariz para sua boca, distância da sua sobrancelha para o final da sua testa. Essas coisas, ele faz automático. E aí, basicamente, a gente não faz isso automático, a gente delega para a máquina. E aí a gente faz uma rede neural convolucional, que é aquela querida que faz o trabalho de imagem para a gente, fazer essa parte do trabalho pesado também. E a gente tira, basicamente, 128 medidas para cada rosto. E isso a gente tem um nome específico em Machine Learning, chama Embedding. Basicamente é esse coletivo aqui de vários numerozinhos, que para a gente olhando não significa porra nenhuma, mas internamente isso faz um sentido coletivo lá, na hora da máquina comparar quem é quem. Então, beleza, considerando a gente treina tipo, um dataset, o mais legal do reconhecimento facial é que a gente não precisa ter muitas amostras, como geralmente a gente tem nos outros algoritmos de machine learning. A gente pode ter, sei lá, 5 rostos de uma pessoa, 5 amostras do rosto de outra, e aí a gente consegue fazer realmente uma análise que fica com um grau de fidelidade legal. E, basicamente, o computador vai, depois de 5 amostras de uma pessoa só, ele vai perceber que, cara, aquelas 128 medidas da pessoa estão bem parecidas. Então, eu consigo chegar num produto médio que seja fiel, como se fosse, beleza, isso identifica a pessoa tal. E aí a gente compara com uma de outra pessoa, que as medidas vão ser bem diferentes, e a gente vê por similaridade, achando qual é a distância menor, por exemplo, se eu tenho um embedding de uma pessoa tal, eu vou verificar qual é a distância desse para o outro. Se ela for, por exemplo, até 0,5 de distância, se ele estiver só um pouquinho deslocado, eu posso entender que provavelmente é a mesma pessoa. Porque as nossas medidas, a gente parece sempre muito parecido e tal, mas, cara, se a gente for medir realmente, é bem diferente. Então, se a gente tiver um grau de similaridade de pelo menos 0,5, já é um bom prognóstico de que provavelmente é a mesma pessoa. E aí, no código, também tranquilo, mas aqui acho que vocês vão enxergar. Basicamente, a gente faz o all faces, a gente pega todas essas medidas e a gente compara com a distância de uma e de outra, se ela é menor do que a distância padrão que a gente botou. No meu caso, eu gosto assim, geralmente as imagens que eu boto de treinamento, de amostra de cada rosto, eu redimensiono para 150 pixels por 150, e aí nesse tamanho de imagem, que não pode ser muito grande, senão vai ter muito ruído, eu considero que 0,5 seja uma coisa bem fiel. Ele consegue ter com um nível assertivo de saber se você é você. E aí, basicamente, depois que a gente acha, a gente já treinou pela classe, a classe geralmente vai ser o nome da pessoa, a gente já sabe quem é o melhor par baseado naquela distância que a gente tem. E, cara, show. É só isso que a gente precisa. Basicamente, fazer um reconhecimento facial. A gente já consegue fazer essa categorização das pessoas e agrupar elas por quem provavelmente é a mesma pessoa. E isso tudo está nesse repositório. Esse repositório tem uma amostra em Python e uma amostra em JavaScript. Vocês podem brincar com as duas.
do jeito que vocês preferirem. Eu ia inclusive mostrar, só que esse cabo HDMI não sei, não está funcionando, mas tem um exemplo lá com umas fotos minhas da minha mãe. Essa palestra acabou ficando muito familiar. Mas é isso, se vocês quiserem ver basicamente como é que funciona um pouquinho e tal, sintam-se livres. E, basicamente, mas o que eu quero que vocês levem dessa palestra? Não necessariamente, tipo, cara, façam machine learning no browser todas as vezes, não é isso. Eu só quero que a gente tenha uma ideia muito assertiva de que, cara, explorar coisas fora da sua rotina de trabalho é super legal, porque você vai conseguir ampliar seus horizontes, você vai ser uma pessoa que é mais capaz de tomar uma decisão boa, até se a gente estiver pensando na profissão mesmo, no projeto e tal. Se a gente souber coisas diferentes da nossa área de convívio, a gente não só vai ser mais criativo na hora de resolver problemas e tal, como a gente vai ter um ponto de vista muito mais rico para conseguir decidir o que é a melhor opção em cada caso. E a tecnologia não é só para te ajudar nas horas de trabalho, sabe? Cara, tem muita coisa na nossa vida que a gente podia estar otimizando, que a gente podia estar fazendo melhor, ou muita coisa que você não gosta de repetir toda hora, que a gente podia estar generalizando e fazendo aplicações para isso com coisas tipo machine learning, sabe? Machine learning não é só essa porra que nego da pesquisa aprende, que é coisa muito complicada, que a gente não consegue usar. Cara, é uma ferramenta como outra qualquer, sabe? É uma forma de fazer coisas. E agora, ainda mais que a gente tem esse alcance de fazer as coisas com JavaScript, com outras linguagens, e tem um nível de abstração muito grande, basicamente, você só faz na mão se você quiser. É o meu caso, sabe? Eu gosto muito de pesquisar sobre machine learning, não é nem porque eu trabalho com isso, é porque eu acho muito foda. Então, assim, eu gosto de pesquisar a teoria e eu gosto de fazer na mão porque eu gosto de ver como é que vai ficar. Mas numa aplicação de mundo real, assim, você consegue fazer coisas com as abstrações que outras pessoas já fizeram. Se a gente, de novo, comparar com front-end, é a diferença de você fazer toda uma aplicação com vanilla, JavaScript, e você pegar um framework, sabe? O framework, ele serve para facilitar a sua vida. E para você brigar com seus amigos em brigas idiotas sobre Angular versus React. Mas fora isso, sabe, ele também é uma ferramenta, Machine Learning também é uma ferramenta, são coisas que você pode usar para facilitar problemas. Não é rocket science, não é nada bizarro de difícil, tá lá para quem quiser aprender. Então, sabe, aprenda porque vale a pena, aprenda porque você vai facilitar a coisa da sua vida, aprenda porque vai ser legal, cara. As pessoas esqueceram de aprender coisas porque vai ser legal. A gente hoje em dia aprende as coisas porque, pô, empregabilidade, porque todo mundo está querendo desenvolvedor tal, não sei o quê. Brother, você não gosta de programar? Acha uma coisa que você gosta de fazer e faz. E, principalmente, usa o seu tempo que você podia estar fazendo algum processo repetitivo para as coisas realmente importantes, sabe? Cara, passa tempo com o que você gosta, tipo, faz carinho no seu cachorro, dança, enche a cara. Então, assim, são coisas que a gente realmente pode usar como aprendizado para não ficar tão viciado nessa questão de, cara, ser o rei do trabalho, o empregado do mês, não sei o quê, fazer hora extra pra caralho, deixar alguém mais rico. Sabe, usa essa brecha de tempo que você vai conseguir por causa do machine learning com algo que você realmente aproveite, é uma coisa que seja realmente legal para você. E é isso que eu queria falar hoje. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer feedback, pergunta, qualquer porra, me avisa no Twitter. Esse é o meu Twitterzinho. E eu falo algumas coisas legais, algumas bobeiras, várias coisas. Então, falem comigo lá. Qualquer feedback é foda sempre. E é isso aí, gente. Obrigadão. Animal. Parabéns. Muito obrigada. Muito bom. Nós temos um minutinho aqui. Alguém tem alguma pergunta? A gente consegue fazer uma pergunta. Então, quem vai? Valendo? Tava tudo claro. Isso é bom. Ele tem pergunta. Quem? David, tu é de casa, vai. Eu tô ficando velho. Vem cá. Vem cá. Beleza. Primeiro, parabéns pela palestra. Muito obrigada. Eu fiquei só na dúvida, por exemplo, se você tiver um gêmeos, teria como fazer essa separação facial? Se tiver o quê? Para identificar duas gêmeos, enfim. Então, essa é complicada. É a dúvida que é complicada. Difícil, né? Tem que perguntar para alguma mãe de gêmeo, acho que deve ser foda. Assim, cara, é uma ótima pergunta. Porque eu acho que deve ser realmente complicado no sentido de, cara, se você tem todas as feições similares, deve ser absurdo você encontrar uma coisa para te identificar. Se
você puder falar pro seu gêmeo, tipo, fazer uma tatuagem na cara, eu acho que facilita a nossa vida. Mas para isso, eu vou pesquisar para saber se tem alguma forma, porque eu acho que deve ser realmente complicado. Bom. Mais algum? Gente, acho que não dá. A gente consegue perguntar aqui? Peraí, vamos lá? Vai passando. Sim, eu conheço razoavelmente pouco sobre Machine Learning. Levando em consideração que, pelo menos o que a gente conhece assim por cima, é que seria uma coisa que levaria a um consumo de recursos muito grande de máquina, né, para você conseguir fazer, por exemplo, mesmo um reconhecimento de face, que talvez fosse uma tarefa simples para vocês que já conhecem mais. Então, depende muito, cara. Esse exemplo, vocês vão ver, se vocês rodarem, vocês podem rodar ele na máquina de vocês, ele leva quase tempo nenhum. Porque o que dificulta, o que consome mais tempo, mais poder de processamento? Quantas amostras você tem? E aí isso vai variar muito. Se você estiver fazendo um reconhecimento facial de um sistema que tem milhões de usuários, isso vai consumir muita coisa. Mas nesse caso do reconhecimento facial, você consegue ter poucas amostras e aí você consegue fazer uma computação muito rápida em cima disso. Você vai ver, se você rodar lá, você vê que, cara, não consome nem, sei lá, 1 minuto, 30 segundos. Você já carrega a imagem e ele sabe exatamente quem é quem. E então, assim, é uma coisa que você consegue ver que, obviamente, varia muito a potência do seu computador. Quanto melhor for seu processador e tal, melhor vai ser a sua GPU, que é quem faz esse trabalho pesado. Mas também é muito da quantidade de dados que você está passando. Então, a minha questão realmente seria, assim, levando em consideração o desenvolvimento que a gente tem hoje do Machine Learning, qual que seria a possibilidade de você conseguir transportar isso para o universo do mobile, por exemplo? Então, com certeza. Totalmente viável. Os celulares, cara, hoje em dia, os processadores de celular, eles têm GPU que nem desktop, que nem notebook, que nem Mac. Então, assim, eu rodei esse projeto no mobile, ele, assim, meu celular é o iPhone e tal, ele é um pouco melhor se a gente comparar com os Androids padrão, assim, de consumo. Mas é perfeitamente possível de você fazer também. Talvez demore um pouco mais, que é o que a gente também percebe de tempo de carregamento de sites. Mas vai depender do poder de processamento de cada celular. Mas é uma coisa que é totalmente possível também, a gente consegue usar a GPU igual. Inclusive é uma das paradas mais legais, porque com outra coisa server-side a gente não conseguiria, entendeu? Legal, obrigado. Gente, era isso. Uma salva de aplausos para Isa. Muito obrigado. Vai lá.